Começou. Pode puxar. Boa noite. Puxa. Aí. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Espírito Plano Maior. Vamos nos aconchegando nessa casa, sentindo a energia que ela nos abraça, nos recebe, e procurando deixar lá fora as nossas preocupações. Elas vão continuar amanhã, então vamos nos preparar para enfrentá-las amanhã, não é verdade? Então nós vamos, nesse instante, buscar elevar o nosso pensamento ao mais alto. Elevar o pensamento não quer dizer levar, mas sim elevar. Nos conectar a Deus, ao mais alto, sentir como se o nosso espírito se estivesse desprendendo do nosso corpo. Esse exercício de elevar o pensamento a Deus e a Jesus faz de alguma forma sentirmos leves. Isso significa que estamos tendo uma captação de energia que transcende todo e qualquer peso da matéria. Então vamos mentalizando essa figura amorável do Mestre Jesus nos abraçando, estendendo os seus braços, e dessa forma nós sentimos a energia da casa, dos amigos espirituais que aqui se encontram, já preparando o ambiente desde de manhã, esses trabalhadores incansáveis do invisível. E nós te rogamos, Mestre Jesus, e aos irmãos espirituais que aqui se encontram, que cada um de nós possa sentir essa energia, revigorar o nosso espírito, sabedores que somos de que todo dia temos desafios e novos desafios, e para que possamos ir superando a cada um deles, tão importantes para a nossa elevação como espíritos imortais que somos. Nós rogamos, Mestre, e rogamos aos irmãos espirituais que possam nos abastecer dessas energias e que, principalmente, possamos permanecer conectados ao plano espiritual, ao plano maior, superando aqueles momentos que vacilamos e que oscilamos, a fim de que possamos, Senhor, como eu disse, ir superando cada um dos degraus da nossa elevação como Espírito. Que a tua paz, Mestre Jesus, esteja conosco hoje sempre. Que assim seja. Bem, então agora a Lúcia vem dar o recado e que vocês possam assimilar bastante do que ela tem para nos passar hoje, nos ensinar hoje. Uma boa noite e uma boa energia a todos. Tem que baixar, né? Pera aí. Tá bom assim? Bom, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma noite de bastante calor, nem tanto quanto os outros dias, né? Está um pouco melhor, está um ventinho, mas calor humano nunca é demais, né? E hoje, muito especialmente, a gente vai falar bastante desse calor humano, porque o tema ele é muito voltado para isso. A gente vai falar sobre amor, né? E assim, falar sobre esse tema é muito complicado. Foi um estudo bem intenso sobre o assunto, né? Fiz bastante pesquisa para a gente poder falar sobre esse tema que parece tão fácil. Não, é fácil amar, é fácil falar, mas não é não, gente. É muito difícil a gente começar a pensar no que significa essa questão de amor, né? Quando a gente vai lendo, né, as literaturas que a gente tem dentro da nossa doutrina, a gente vai cair direto em qual assunto, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Esse então, é o primeiro pensamento que acaba trazendo a gente para a vivência do que o Mestre Jesus nos trouxe, do que a doutrina nos traz, mas na verdade não é só isso, né? A questão é que falar que amor é pensar o que significa o amor para cada um, né?
o que significa essa palavra e o que significa esse sentimento. Eu acho que quando vem essa ideia, né, da construção do amor, a gente imediatamente pensa no amor de relacionamento, né? A gente fala muito, né, no primeiro amor, do amor da minha vida, o amor que eu vou ter, o amor que eu vou escolher. Então a gente vem muito por uma visão do amor como sendo uma coisa somente terrena, né? Uma coisa de um relacionamento e de uma troca entre duas ou mais pessoas. Mas se a gente pensar no fundamento desse sentimento, a gente vai ter que estender um pouco mais esse assunto. Porque quando a gente fala em amor-paixão, em amor-relacionamento, ele nem sempre é um amor tão puro. Você fala, nossa, Lúcia, você está falando que o amor que eu tenho pelo meu marido, pela minha esposa, não é tão puro? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que, naturalmente, quando a gente acha que a gente está gostando de alguém, que a gente vai pensar no amor, imediatamente vem a ideia da paixão. E a paixão é um amor irracional. Na verdade, ele é um tipo de amor que leva as pessoas a perderem totalmente a razão. Olha que coisa contraditória, né? É falar em amor, é falar em paixão e se perder na relação com o que se tem com esse sentimento tão puro que a gente prega aqui, que o Mestre Jesus trouxe para nós de uma forma tão bonita para a gente aprender. A gente tem tanta dificuldade de entender isso. Tem pessoas que são viciadas em paixão. Paixões, gente, são coisas que trazem dentro do ser humano sensações e sentimentos de irracionalidade. Eles trazem sentimentos de posse. Eles trazem sentimentos de poder um sobre o outro. E, naturalmente, quando as pessoas se apaixonam, os jovens, muito mais fácil de se apaixonar, vamos colocar assim, porque eles são mais puros, né? É muito mais simples sentir isso. E muito mais rápido de acabar também, né? É uma coisa muito dinâmica e muito rápida. Agora, quando se pensa num processo de um amor passional, e não estou falando só de relacionamento, estou falando de apego às coisas, eu tenho tanto amor pela casa, tenho tanto amor pelo carro, tenho tanto amor por aquele emprego. Na verdade, é uma sensação de posse, é uma sensação de poder. E isso não faz bem, né? De alguma forma não faz bem, porque a gente fica aprisionado a um sentimento que nos torna mais egoístas, mais fechados, com as ideias mais engessadas. A gente não pensa, os outros falam, nossa, presta atenção no que está acontecendo, né? É só uma paixão e a gente quer brigar com quem está falando isso para nós, né? Então, essa é uma paixão que a gente poderia dizer inicialmente juvenil, não que os maduros também não tenham paixão, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é que é mais puro quando vem numa instância imediata. Na maturidade já não se tem essa facilidade. Por quê? Porque a gente já está cheio de vícios, de hábitos, de manias, então já não tem mais tanta tolerância, não tem mais tanta fluidez sobre as coisas que a gente pensa e sente, tão simplesmente como uma pessoa que está começando a vida. Então esse é o amor-paixão, né? Esse é o amor aquele que, eu acho que todo mundo já experimentou um dia na vida, mesmo que aquele platônico. O amor platônico é aquele que a gente gosta de alguém sem dizer que está gostando. Então é como se a gente não manifestasse isso num relacionamento, né? Os jovens também têm muito amor platônico, né? Paixão por professor, paixão por alguém mais velho. Só que o platônico, ele também tem uma relação com o quê? Ele beira muito ao amor incondicional, porque ele chega a amar com muita intensidade, sem trazer do outro e sem precisar que o outro traga em retribuição. Então também é um amor muito interessante. Não que o amor platônico seja bom, porque todo mundo gosta de retribuição, mas é uma forma de amor que não exige uma troca, não existe nada que venha do outro lado. E quando a gente vai pensar no amor de pai e mãe para filhos, é um amor, paixão inicialmente, é um amor maduro e é um amor incondicional. Porque normalmente a gente acaba trazendo para os filhos, ou mesmo para os netos, que é 2 vezes o amor dos pais, né? Acaba trazendo uma sensação sempre de aceitação. Independente do que essa criança seja, ela será amada. É claro que nem todo mundo pensa da mesma forma, né? Algumas pessoas pensam de um outro jeito de amor e de se colocar frente às situações. Às vezes não aceitando os filhos da forma como eles são, da forma como eles pensam, da forma como que eles trazem. Enfim, por N situações existem conflitos entre pais e filhos também. E às vezes com avós também. Então também é um tipo de amor de posse, muitas vezes. Ele é incondicional na medida em que, pela doutrina, né, a gente sempre sabe que um momento onde a gente pode eliminar
problemas do passado, é reencarnar como pai, mãe e filhos, né? Porque é trazer no seu ventre, no caso da mulher, aquele ser que foi um inimigo no passado e que a gente aprende a amá-lo, mesmo que a gente não sabe o que fazer com aquele ser que chegou pra gente. Então, uma forma de amor também que a gente acaba insistindo de que a gente, as mulheres têm muitos sentimentos de culpas o tempo inteiro, né? Acabam se sentindo culpadas por não ter tanta aceitação em relação àquela criança ou aquele filho. E com a doutrina a gente acaba aprendendo o quê? Que se aquela pessoa está com a gente é porque a gente tem algum aprendizado a fazer com aquela pessoa, mesmo que distante, né? A gente tem aquele amor, que é o amor da criança que foi adotada, que é o amor do coração, né? A gente fala, ela não é um amor que vem da barriga, mas ela é um amor que vem diretamente do coração, e que muitas vezes é tão mais intenso do que aquele que vem da barriga, porque ele foi de alguma forma escolhido para estar naquela família, né? Talvez até num acordo de passado, de vidas passadas também pode ser ou não, mas também é um amor diferente. E também tem aquele amor, gente, que é aquele que a gente tenta aprender por aqui, que é o amor caridade, né? O que é o amor caridade? O que é o amor incondicional? É a gente saber conviver com as pessoas, ou saber conviver com a gente mesmo, em situações que a gente nunca aceitaria se fosse de uma outra forma. É aquele amor de aceitar que cada um tem a sua forma de ser. A gente não pode esquecer, gente, durante toda a nossa trajetória, dentro da doutrina, e eu insisto muito aqui na questão da doutrina, porque para nós Jesus foi o máximo exemplo de amor, né? Independente de qualquer coisa, ele sempre nos trouxe para os aprendizados, né? Que acabaram sendo codificados para nós. Mas é um amor que é insistente, é um amor que dilui a raiva do outro. Então, por exemplo, nós hoje, se a gente está aqui, é porque a gente tem que aprender estando aqui, porque senão a gente já estava em outro plano ascensionado, trabalhando lá em cima, com outras causas, e a gente está aqui ainda patinando, né? Vou falar de mim, né? Patinando em cima das histórias que eu mesmo tenho que aprender. Então, se a gente está aqui ainda, é porque a gente não desenvolveu efetivamente toda essa complexidade do que é esse amor. E aí, dentro das questões familiares, das questões de trabalho, das convivências, dos relacionamentos interpessoais, a gente acaba tendo que aprender o quê, né? A gente acaba tendo que receber muitas vezes a raiva das outras pessoas, a incompreensão das outras pessoas, a falta de conseguir conviver com as outras pessoas. Isso vem de encontro ao quê? A gente minimamente compreender que o amor, ele supera toda essa questão. Aqui a gente não fala olho por olho, dente por dente. A gente fala, se alguém te bater numa face, você oferece outra face. Isso significa que não é submissão, gente. Não é eu simplesmente, estão me fazendo mal, eu vou aceitar que estão me fazendo mal ou estão me chateando. Não é isso. Mas é eu compreender que enquanto eu continuar fazendo olho por olho, dente por dente, a briga nunca vai acabar. A gente tem um exemplo vivo isso no mundo hoje. Que guerra se cobre com guerra, ele cobre com guerra. Quando é que vai acabar isso? Na medida em que alguém oferecer outra face. Na medida em que alguém, ou algum de nós mesmos, no nosso dia a dia, porque as guerras não são só fora, elas são entre a gente, o dia que a gente simplesmente se colocar à disposição do tá bom. E não é jogar toalha, como algumas pessoas falam, né? Tá bom, então deixa pra lá. Não é isso. Mas é eu retribuir isso com a compreensão. Mas isso parece um pouco arrogante, porque eu estou dizendo para o outro que eu vou perdoar, independente de qualquer coisa. Não é isso. Porque na medida em que a gente não combate um sentimento ou uma coisa negativa que vem para nós, ou enfim, uma discussão, a gente está fazendo o quê? A gente está diluindo aquela energia. A gente está fazendo com que ela não chegue até a gente. Porque a gente só consegue vencer as coisas com esse amor, gente. Mas é um amor incondicional. É um amor de aceitação. É um amor de não julgamento. É um amor de se colocar à disposição do crescimento. Eu imagino, a partir da minha própria experiência, que é muito difícil a gente conseguir alcançar esse nível de entender o que as pessoas são. Por mais que eu estude, por mais que eu compreenda, por mais que eu esteja aqui na casa, por mais que eu trabalhe com isso o tempo inteiro, porque a nossa jornada espírita ela não é só aqui dentro, né? Aqui dentro ela é um milésimo de parcela do que a gente tem que ser como espírita, ou que seja interessante que a gente seja, porque onde que a gente vai levar esse aprendizado, esse amor? É aí fora. É aí fora que as provas estão para nós.
É ir fora que dia a dia eu tenho alguém em casa que fala alguma coisa logo cedo, eu tenho no meu trabalho alguém que fala que não precisa logo cedo, na rua. Então, eu estou colocado à prova o dia inteiro, o tempo inteiro. Então, onde é que esse treino ele vai estar acontecendo? Dentro da minha pessoa. Esse treino ele vai acontecer na medida em que eu conseguir ir combatendo esses sentimentos e essas sensações com a compreensão. Por isso que a gente fala que isso beira a caridade. Então, o amor incondicional, gente, ele é a caridade. E sem caridade, a gente sabe, a gente lê o tempo inteiro, sem caridade não há salvação. O dia em que a gente não conseguir compreender que cada um tem suas limitações, assim como nós temos a nossa, a gente vai continuar reencarnando muitas vezes. E eu acho que é aqui que a gente já está um pouco mais de consciência, vamos dizer assim, pelo menos ouvindo, aprendendo e lendo, de que a gente não quer mais reencarnar tantas vezes e nem ter que pagar tantas questões que a gente não conseguiu acertar. Mas, gente, é assim mesmo, a gente já teve um monte e vai ter mais um monte, até que a gente consiga atingir um ponto de que a gente só vai ficar trabalhando no plano espiritual e ajudando quem você chega lá. Isso é um sonho de consumo da gente, né? Acho que todo espírita tem esse sonho de consumo, né? Quando eu desencarno, eu vou chegar lá e já vou lá para o outro. Na história do nosso lar, já vou começar a ajudar? Não, gente. A gente tem muito que praticar aqui. Porque é aqui que começa o aprendizado. Lá é só um outro lugar. É só um outro lugar onde a gente não tem o corpo de carne. Mas a gente tem as mesmas histórias, as mesmas dificuldades, as mesmas provações. E o pior lá ainda é que, de acordo com a nossa vibração, que a gente vai estar, né, na faixa vibratória que a gente tem no coração. Então, aqui ainda a gente está encarnado, então a gente está como ser humano. Todo mundo mais ou menos no mesmo lugar físico, mas cada um um padrão emocional. E esse padrão emocional é que leva a gente a estar onde a gente está hoje. Então, por que a gente tem tantos processos de menos-valia, a gente tem processos de depressão mesmo, de doenças físicas, de processos que fazem com que a gente tenha que refletir sobre a nossa própria história? Nós somos capazes de vencer tudo isso, gente. Como é que a gente começa a vencer tudo isso? Compreendendo que o amor está dentro da gente pela gente. A gente precisa começar esse amor dentro da gente e cuidando da gente, do nosso corpo, das nossas emoções. Cada vez que eu me coloco à disposição do eu não consigo, eu não vou dar conta, eu sou uma pessoa doente, não, eu estou circunstancialmente numa doença. É um aprendizado, é uma circunstância onde o corpo não está funcionando direito por alguma razão e está nos mostrando alguma coisa. Mas eu não preciso achar que a doença é minha, ela não é minha. Senão eu me aproprio da doença e fico com ela só para mim. Ela está comigo. Neste momento, ela está me ensinando alguma coisa. Agora, se eu me coloco à disposição de que ela é mais forte do que eu não posso, a partir de uma prece, superar esse momento. E, gente, não estou falando que é difícil, que é fácil. Não é fácil. Todos nós estamos aqui numa briga diária para superar todas essas nossas coisas. Agora, nós temos a possibilidade de superar tudo isso a partir da compreensão de que o que nós estamos passando faz parte do que nós temos que aprender aqui. Então, através deste amor, dessa caridade, deste cuidado, da compreensão de que o que a gente está passando é o melhor que a gente pode passar nesse momento, é a forma que a gente vai promover esse amor por nós e pelo próximo. Porque quando a gente está com os nossos problemas emocionais, que eu acho que hoje é o grande problema de nós todos, né, do mundo todo, são problemas emocionais. Porque o físico vai refletir esse emocional. E se a gente não olhar para isso, gente, a gente vai estar o tempo inteiro não vendo o processo de cura na nossa frente. Muitas vezes a cura está numa prece, na prece de Cáritas, nas preces que a gente tem no livro lá do Evangelho, na prece do nosso coração. Isso é um ato de amor. É um ato de amor com a gente, é um ato de amor com o próximo. Agora, e quando a gente fica só fazendo prece para os outros? Isso não é um ato de amor, gente. Porque se você não se cuida e não faz para você, para ficar bem, para fazer para o outro, como é que a gente vai fazer com isso? Então, a gente precisa olhar para nós. A gente precisa vibrar pelos outros? Claro, porque a gente tem condições para isso. A gente aqui aprende um monte de jeitos de fazer isso, mas a gente não usa o que a gente aprendeu. Precisa alguém de fora vir falar para a gente, olha, presta atenção nisso. Olha a prece que você tem na mão.
Olhe as leituras que você tem. Eu insisto muito nisso porque é uma fonte muito grande de ajuda no momento em que a gente está com esses processos emocionais, com essas quedas. Gente, nós somos pessoas que, por estarmos aqui encarnados, nós temos problemas emocionais muito intensos o tempo todo. A gente passa o dia nunca é reto. Hoje eu acordei bem, vou ficar bem o dia inteiro. O nosso dia, ele é o tempo inteiro. Agora eu estou bem, daqui a pouco eu não estou mais, daqui a pouco eu estou bem de novo, depois eu não estou mais outra vez. Vai demandando do que está ao nosso redor e a gente vai se nivelando essas sensações e vai trazendo para dentro de nós essas emoções. E, gente, emoções são diferentes de sentimentos. As emoções, elas aparecem do nada. É o choro, é o riso, é a mágoa, são coisas que vêm de repente que podem ir embora de repente. Os sentimentos, eles são mais profundos. Os sentimentos, eles precisam ser olhados com mais amor. Por que eu estou sentindo isso? O que me faz na minha vida me sentir com tristeza, né? Com perdas, com revolta, com questionamento? O que tem dentro de mim que me leva a essa situação? Pode ser do presente, mas pode ser do passado também. Podem ser situações passadas que eu preciso resolver agora. E como que eu vou resolver? Com os obstáculos que aparecem, com as dificuldades que aparecem, com pessoas que aparecem na nossa frente trazendo as limitações para nós. E aí a gente faz o quê? A gente fica com raiva, a gente já não quer mais sair de casa, aí a gente quer chorar, aí a gente não tem vontade mais de fazer nada. Então, assim, a gente precisa, gente, como ser humano e como seres amorosos que nós somos, olhar um pouco para os nossos sentimentos e nossas emoções. O que nossas emoções estão nos falando e como nossos sentimentos estão dentro de nós. E a gente precisa aprender muitas vezes a se perdoar. Quantas culpas as pessoas não levam o tempo inteiro por coisas que elas não conseguiram, não puderam, enfim, ou que não conseguiram realizar e ficam a vida inteira com a culpa implícita nelas. A culpa leva a doença, gente. A culpa não é amor. A culpa é uma falta de eu olhar para mim e dizer assim, eu vou superar essa culpa e pronto, eu fiz o meu melhor e acabou. Não dava para fazer de outro jeito. Quantos de nós o tempo inteiro, né, passamos por situações que a gente não conseguiu ser melhor. E está tudo bem. A gente erra muitas vezes, porque a gente está aqui para isso. Vamos aproveitar agora para fazer isso. Porque senão a gente vai ter que reencarnar para aprender de novo. Ou tentar aprender, na verdade, não de novo, porque já não aprendeu, se reencarnou com a mesma história. Então, o que a gente pode fazer para pensar nisso? Como é que a gente pode olhar com mais amorosidade, com amor incondicional para tudo que nos cerca, gente? Que é a fonte da caridade. Fazer caridade é fazer o bem aos outros? Claro que é também. Fazer caridade é a gente dar uma cesta básica, é a gente fazer um voluntariado? Também. Mas a caridade começa em casa. A caridade começa com a gente. A caridade começa no autocuidado. A caridade começa com eu olhar para esse corpo, para essa emoção, para esse sentimento e para a minha fé. Quanto de fé que eu tenho que me coloca à disposição do meu crescimento pessoal? Quanto de fé? E aí tem lá, né, a clássica lá do nosso evangelho, né? Se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderia remover montanhas. Gente, a gente não tem uma fé do tamanho de um átomo, ou do tamanho de uma célula, que é a menor porção estrutural do nosso corpo. Por quê? Porque a fé, ela sempre está envolvida em muitas dúvidas, em muitos questionamentos, em será que é isso mesmo? Gente, quando você acredita, e aí a crença que eu estou falando é em você, quando você tem fé naquilo que você é e que você traz, tudo dá certo. A gente promove e atrai essas energias boas para nós. A gente atrai os amigos do bem, a gente atrai os nossos mentores, nossos anjos da guarda, os espíritos amigos. Só que assim, como eu estou falando o tempo inteiro aqui, é muito fácil falar. É muito fácil ficar falando aqui para vocês. O problema é aplicar. E a aplicação na prática é a grande prova que a gente está vivendo aqui a todo momento, e cada um de nós com as suas questões e com as suas dificuldades. Então, gente, é começar a pensar nisso. Como é que eu vivencio o meu dia a dia a cada manhã? Como é que eu uso esse amor incondicional para complementar minhas plantas, os meus bichinhos, as pessoas que moram comigo, as pessoas que moram no meu prédio, as pessoas que passam na rua, o quanto eu esparramo uma energia de luz. Porque nós somos uma fonte de luz.
Mas a gente está tão envolvido em tantas questões que a gente não consegue colocar um pouco a cabeça para fora e ver que tem tantas outras coisas precisando da gente. A gente fica envolvido nessa questão da tristeza, do rancor, das limitações. Gente, vamos sair para fora disso. Vamos sair para fora desse casulo que não é legal. Vamos buscar na prece esse repouso, no centro, no passe, nos pensamentos positivos. Isso se torna um hábito. Na verdade, tudo se torna um hábito na sua vida. Tanto reclamar quanto amar. Tudo é um costume. No começo, tudo é incômodo. Tudo é muito chato. Quando a gente começa a fazer coisas novas na vida da gente, o nosso cérebro demora para se adaptar. Então fica cansativo, a gente quer desistir. Mas se todo dia a gente fizer um esforço, nesta hora, neste dia, eu vou levantar bem. Pode até ser que daqui a 10 minutos eu já não esteja bem, mas pelo menos eu já comecei de alguma forma. Isso se torna um costume. Então, gente, tanto a reclamação, as coisas ruins, quanto as coisas boas, são hábitos na nossa vida. E nós precisamos de rotina. Todo ser humano, de alguma forma, ele precisa de uma rotina para poder conquistar aquilo que ele precisa, que é a fé em si mesmo. Então, se todo dia de manhã você levantar, olhar no espelho, olhar nos seus olhos, e muitas vezes você pode nem olhar para gostar do que você está vendo, mas olhar nos seus olhos e dizer, você está bem hoje, e você vai passar um dia bem. É o primeiro momento onde você começa a promover para você a possibilidade desse amor. Porque se você está bem, você vai levar porque está próximo o bem também, e aí aquela raiva que o outro está vai se diluir, porque você também não deu motivo para discussão, não deu motivo para briga, separou a questão por ali. Então, gente, por que eu estou dando esses exemplos? Porque o amor incondicional é isso. É você compreender que o amar não é passional, o amar não é poder, o amar não é um relacionamento complicado. Quem ama liberta, o amor liberta. O amor verdadeiro, ele solta, ele deixa o outro ir para a vida, na certeza de que sempre você vai estar lá para acolher se precisar, seja lá quem for, filhos, esposa, marido, avós, pai, mãe, relacionamentos, enfim. O amor, ele liberta, ele deixa as pessoas livres, porque quando as pessoas têm que pisar em ovos para conversar uma com as outras, tem que se anular para o outro estar amando, tem que ser aquilo que o outro espera para o outro poder estar com a gente, isso não é amor, isso é posse. Isso é necessidade de mandar, isso é necessidade de ter um controle sobre a vida da outra pessoa. Isso é ruim para todo mundo. Por quê? Porque você não consegue ser aquilo que você é autenticamente. E, gente, para a gente poder entrar no processo evolutivo, a cada reencarnação, a gente vai aprendendo a ser o que a gente é. Pode não ser nada de bom, mas é o melhor que a gente pode dar, então a gente já evoluiu. Por pior que possa parecer, se a gente conseguiu dar um passo em direção a esse amor incondicional com a gente, com o outro, a gente já deu um passo para na próxima encarnação a carga ser um pouquinho menor. E quantas encarnações a gente já não veio carregando, talvez essa mesma história que a gente está carregando, de aprender a amar livremente. O amor liberta, o amor incondicional ajuda, o amor caridade permite com que as pessoas sejam felizes. E é isso que, de alguma forma, acho que o mundo inteiro precisa aprender, né? Que amar é simplesmente aceitar o que as pessoas são, o que se apresenta para nós. E a caridade, ela se encontra em estar com o outro em qualquer circunstância. Claro, se a pessoa, tudo que ela faz para você te machuca, como é que você vai chegar para ela e aceitar de todas as formas? Esse é o aprendizado, é a não resposta. É o ficar quieto, independente de qualquer coisa. É baixar o fogo naquela hora da briga aí. A gente tem contar até 10 com água na boca, né? Chico falava pra gente, né? Quando você tiver com alguma coisa, água na boca, conta até 10. E aí depois que passou o furor, aí você vai conversar. Isso é amor. Isso é aprender a lidar com as situações, porque no fim das contas, gente, as questões mais fortes, quem acaba sofrendo é a gente mesmo, que acabou fazendo e falando que não precisava. Porque a gente acaba se magoando por coisas que falou, não precisava ter falado, ou no emprego, ou no trabalho, naquele impulso da resposta, né? E nós somos ótimos sempre para dar respostas, porque sempre está na ponta da língua. A gente acaba perdendo a oportunidade de promover a caridade para nós. Porque a caridade consiste em você fazer esse bem sem ter que dizer assim, puxa, perdi a oportunidade de fazer, né? Perdi a oportunidade de ficar quieta nesse momento, de ficar quieto, sei lá.
Então, gente, é assim, acho que o recado de hoje ele é voltado para esse amor, já que a gente está chegando aí, né, também perto do Natal, da história, né, que a gente está com amor para todo mundo aí. É minha última palestra do ano, aqui presencialmente, então já vou desejando aí para vocês um Feliz Natal. A gente ainda se vê nos domingos, né, e um bom ano novo, mas dizendo para vocês assim, que apesar de nós irmos para férias, continuem fazendo evangelho no lar. Continuem promovendo amor na sua casa. Continue promovendo amor dentro do seu coração. Continue com a prática, como se você viesse aqui na quarta-feira ou no domingo e você continuasse com essa mesma proposta, porque a gente possa conseguir chegar até o próximo ano em paz e tranquilidade. É um costume. Vocês não costumam vir aqui na quarta, não costumam assistir no domingo? Continuem fazendo evangelho na quarta e no domingo, se for possível. Porque essa é a caridade, gente. Essa é a verdadeira caridade. É eu pensar nisso, porque assim eu vou conseguir ter um amor incondicional tão pregado no Natal, que eu deveria ter o ano todo. E a gente só vai pensar em ter isso no final do ano. Não, gente, é sempre. Já é um aprendizado para o ano inteiro. Então, o meu recado desse final de palestra aí é amor, amor incondicional, caridade. Que vocês possam pensar isso do coração de vocês, porque assim vocês vão entender que vindo daqui, e vindo da prece, e vindo do plano espiritual, vocês vão estar, nós estaremos no caminho certo. E quem sabe a próxima reencarnação a gente consiga ter caminhado um pouco mais. Fiquem com Deus, muita paz e até o próximo ano para vocês. Boa noite. Tudo bem com vocês? Melhor agora, né? Depois de uma palestra maravilhosa dessa da Lúcia, né? Então agora vamos começar a se preparar para fazer a nossa vibração, treinando, né, a nossa mente a se acalmar um pouco. Por que a gente faz a vibração agora? Porque essa vibração serve para nos preparar também para a cromoterapia que vem logo a seguir. Para que os nossos corações, a nossa alma esteja sintonizada com os espíritos superiores que cuidam dessa casa. Isso é muito importante. Porque é um rádio. Pensa no rádio, a gente tem que estar na estação certa. Se a gente está na estação de pagode, não vai ouvir música clássica, né? Então vamos começar? Vamos deixar as nossas preocupações para fora da casa, fechando nossos olhos, relaxando a nossa mente, pensando no nosso Mestre Jesus, que tanto nos protege, que tanto nos ama. Vamos pedir então pela paz mundial, que os países em guerra consigam buscar a paz, que as vinganças se cessem, que o ódio entre nações e irmãs possam ser superados, que os dirigentes de Israel, do Hamas, possam encontrar motivos para viverem juntos, em paz. Que os nossos dirigentes, que os dirigentes da Ucrânia e da Rússia também consigam buscar a paz. Que cada um deles receba a nossa dose do nosso máximo amor. E vindo para o Brasil, vamos pedir também para os nossos dirigentes que eles também busquem a paz entre eles, a paz com o povo, que as ações de educação sejam fortalecidas em busca da saúde, que as ofertas de trabalho nesse país aconteçam com mais naturalidade, com mais esforço, com menos esforço. Vamos pedir agora pelos hospitais, que cada leito onde tem uma pessoa, uma alma, receba o nosso amor, receba o amor de Jesus. Que eles possam, nesse momento, se sentirem
amparados, acompanhados pelo Mestre Jesus. Saindo dos leitos, vamos pedir pela equipe médica, pelos enfermeiros e enfermeiras, pelo pessoal do staff que cuida do hospital, pelo pessoal da cozinha, da limpeza, que tanto dedicam a vida para cuidar dos nossos doentes. Que cada um deles receba um pouquinho do nosso amor. Um pouquinho do nosso amor potencializado por Jesus, que sempre está ao nosso lado. Vamos pedir também pelos idosos, de todos que estão sozinhos, acamados, se sentindo solitários, que eles possam, nesse instante, sentir a companhia do Mestre Jesus, entrando na sua casa, no seu quarto, e aos poucos higienizando o ambiente, iluminando. Que ele possa sentir a luz do Mestre Jesus no seu coração. E dos idosos, vamos pedir pelos encarcerados, por todos que estão presos pela justiça terrena, que possam se arrepender dos seus pecados, das suas ações e buscar um caminho novo. Que a gente sabe que a gente só muda quando a gente se arrepende do que faz. Vamos pedir também que eles tenham esse momento de lucidez o quanto antes. Muito melhor aqui do que do outro lado. Vamos pedir agora por todas essas pessoas que estão sem casa, na rua, desamparadas, às vezes enlouquecidas, às vezes viciadas, que cada um deles receba o nosso amor fraterno, a nossa dose de encorajamento para que saiam desse caminho. Vamos agora também pedir por todos os vícios, de todos os tipos, vícios em drogas, em bebida, jogo, sexo, vícios em maledicência, vícios na fofoca, que todos eles possam receber as bênçãos do Mestre Jesus. E se você se sente viciado, tenha certeza que você está recebendo todo o apoio dessa casa para se recuperar. Vamos pedir agora por todos os doentes, de todos os tipos. Aquela pessoa que precisa recuperar a saúde, receba as nossas bênçãos agora. Se for uma doença crônica, uma doença de mais longo prazo, que você se sinta fortalecido para enfrentá-lo. A gente lembra que sempre aprendemos que ninguém recebe uma cruz maior do que a capacidade. Que Jesus possa restabelecer a sua fé em si mesmo para suportar todas as vicissitudes da vida. Vamos pedir agora, meus amigos, por todos os nomes da live. Aqueles nomes que são colocados com tanto amor para que possamos vibrar juntos por eles. Do mesmo modo, vamos pedir pelos nomes nas nossas caixinhas aqui, onde nós mesmos colocamos nomes para serem lembrados, tanto aqui como na sala de cromoterapia. Vamos pedir também, meus amigos, pelos nossos desafetos, por aquelas pessoas que nosso coração ou tem uma mágoa, um ressentimento, ou tem, como alguns falam, meu santo não bate. Vamos pedir por eles, que Jesus ampare a cada um deles, que permita que nossas desavenças se acabem em vida, que é onde
é mais fácil de resolver os problemas. E finalmente, vamos pedir por todos os nossos amores, como aprendemos hoje. Vamos pedir por todos aqueles que amamos naturalmente, família, amigos, e todos onde o nosso coração já vibra amor com facilidade. E para encerrar, vamos vibrar por nós mesmos. Que a luz do Mestre Jesus nos ilumine agora, nos permitindo estar sintonizados com o bem maior, nos preparando para a cromoterapia. E vamos, portanto, agradecer o dia de hoje, a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, em nome de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado. Tem um monte de recadinhos, eu recebo aqui uma lista. Vamos lá. Você vai aumentando todo mês, né, a lista? Né? É por semana. É por semana que você aumenta, né? Olha, como a gente está na última semana, são só 40 minutos de aviso. Fiquem tranquilos, tá? Ó, não esqueçam da cesta básica. A gente tem um trabalho aqui de doar cestas básicas para 35 famílias. É muito importante a doação de vocês. Se puderem dar uma olhadinha na lista ali de alimentos, tem uma lista bem grande de alimentos que a gente precisa todo mês. Novembro é um mês especial porque a gente normalmente já entrega de dezembro junto, para facilitar todo mundo. E a distribuição vai ser no sábado. Quem puder nos ajudar, agradecemos. No bazar, vocês já sabem, tudo que é arrecadado lá vai para a cesta básica. Tem muita coisa legal lá. Por favor, olhem. Se não olhar, nem vontade vai ter, gente. Né? E a gente precisa de dinheirinhos para a cesta básica. A gente tem na quinta-feira a entrevista de orientação com o Cláudio Omir, tá bom? Quem quiser uma orientação, deixa eu ver, para cura física, emocional, ou simplesmente conversar sobre a doutrina, o Cláudio Omir está aqui na quinta-feira, tá bom? Ele é ótimo na quinta-feira, ele conversa muito. Hoje ele fica meio mal-humorado, mas na quinta ele é joinha, viu? Confia que é muito bom. No sábado agora a gente vai ter o tratamento de cura. Tem vários de vocês que estão inscritos aqui no sábado, né? Que eu sei. Então não faltem, é o último do ano, tá bom? Tá bom, gente? Tá bom, isso. Não vamos faltar. A biblioteca aí no andar de cima tem mais de 1000 livros. São livros da doutrina, livros que com certeza vai nos ensinar mais coisas. Porque a vida do espírita não é só assistir palestra, viu, gente? É estudar em casa, é fazer o evangelho, né? É fazer aqueles exercícios ali, ó, que são muito legais. Então, o que eu recomendo? Leiam. Tem livro para todo gosto. Tem livro para quem gosta de romance, de uma novelinha. Tem livro para quem gosta de ciência e quer entender como o espiritismo funciona do lado da ciência. Tem tudo para todo gosto. Tem livro fino, livro grosso, livro de letra grande, livro de letra pequena, livro com imagem, até para as crianças tem. Então, não tem desculpa para o espírita não ler. As lives de Facebook, vocês sabem, né? É hoje e domingo. Né? Por favor, participem. No domingo, gente, para quem está começando o Evangelho no lar, é um bom dia para começar. Assistam a live e façam o Evangelho com a gente. A maioria de nós aqui está lá no domingo, fazendo Evangelho. E tragam uma garrafinha de água, caso queiram, para ser fluidificada na quarta-feira, na cromoterapia. Tá bom? Muito obrigado, viu? Olha lá, estão me mostrando, até a aguinha estão me mostrando. Ó. Mas tem gente que está devendo, não está mostrando. Tchau, gente. Obrigado. Boa cromoterapia para nós.